Ei, você que se interessa por saúde, você que se interessa por equilíbrio, eu não sei por que cargas d'água você caiu agora aqui me escutando o meu Whey, mas agora que você caiu, você vai ficar aqui. Porque eu garanto para você, você vai falar, mas como é que você pode me garantir? Você nem me conhece. Porque todo ser humano se interessa por equilíbrio, por saúde, por imunidade, por ter um corpo legal, por ter uma vida sensacional. Aí você fala, mas como é que você garante isso? Simples, eu tenho o melhor co-host do mundo, Dr. Endrigo Prevedelo, e eu trouxe hoje para vocês o Guilherme Carvalho. Pensa no cara quando eu falo de toda essa parte de nutrição, porque a nutrição é gigantesca, né? Mas quando eu penso nessa parte de nutrição esportiva, esse é o cara que brilha na minha cabeça assim, ó. Ele atende meu filho, ele atende a minha esposa, ele atende a minha filha, você entendeu? Quando o cara fala assim, ó, eu levo a mãe, a avó, a tia, os filhos, é porque você realmente confia na pessoa. Doutor Guilherme, muito obrigado pelo seu aceite no nosso E convite eu de que hoje. agradeço, João, eu que agradeço. Estou muito honrado em estar aqui presente. Fazia um tempo já que a gente queria marcar, né? Verdade. Então, estou super feliz ainda com o Endrigo aqui também. O maior prazer vê-lo aí também. E vamos trocar aquela ideia bem legal, né? Passar bastante informação de qualidade e ajudar, né? A qualidade das pessoas aí de treinamento, saúde, dieta, qualidade de vida no geral aí. A nutrição é um pouco importante, né, na vida da gente, né? Imagina, Só um né? pouquinho. Tudo só começa pela boca e termina ali também, né? Né, e engraçado é que o pessoal quer ficar saudável, e muita gente fala assim, sempre quer outra alternativa sem precisar fazer dieta, né? Mas tudo bem. Você sabe que comer bem é que nem responder a pergunta eu te amo. Porque quando você está ali naquele fight, ali no grosso da conversa, no quente da conversa, e você pergunta para outra pessoa, você me ama? A pessoa fala, certeza? 100%. Descreve o amor para mim. Sumiu, né? O comer bem me parece muito isso, né? Quando a gente vai falar na nutrição, muita gente que chega no consultório e fala assim, mas doutor, eu como bem. Daí você fala, o que você come? Aí começa a desgraceira, né? Exatamente. E comer bem, gente, a necessidade, a importância que a gente tem de sentar com o nutricionista, entender o que é o macronutriente, o micronutriente, o que é uma dieta rica, o que é uma dieta pobre, o que é um negócio assim, porque a grande maioria das pessoas não consegue pensar a nutrição, porque comer não é só encher a barriga, né? Você sair com o bucho redondo, não é isso. Comer é muito mais do que isso. Nutrir-se a partir da alimentação é muito mais complexo do que a gente imagina. E aí vem a primeira pergunta para você. Quem é você? Quem levou você à nutrição, cara? Por que você não escolheu outra área do conhecimento? Por que nutrição? Vamos lá, então. Na verdade, assim, a nutrição, na verdade, já no início da minha vida, assim, desde adolescente, pré-adolescente, eu sempre fui obeso. Tudo começou aí, na obesidade. Então, até meus 18 anos, eu era um garoto obeso. Olha. Então, sobrepeso, me alimentava muito mal. Hipertensão desde os 16 anos com medicamento. Então, tratamento com medicamento desde meus 16 anos de idade até meus 18, 19, que foi quando eu consegui perder realmente meu peso corporal. Perdi 28 quilos, né, em um ano. Então, eu sempre tive essa luta com a balança e eu sempre fui uma pessoa, um adolescente compulsivo. Eu sempre tive compulsão alimentar, mas na época eu nunca procurei ajuda. Né? Como, aliás, muita gente acha que é autossuficiente. Fala, E muito daquela história assim, putz, será que... Eu nem sabia o que era isso exatamente, entende? Hoje a gente vê muita informação sobre o que é descontrole alimentar, o que é compulsão, a gente vê tudo muito mais informação, né? Então, naquela época, assim, se eu falasse pra minha mãe que eu precisava de uma ajuda, minha mãe falava, pô, fecha a boca, né? E para de comer, vai treinar. E, na verdade, assim, com o tempo ali, eu fui buscando alguns nutricionistas e, por incrível que pareça, nenhum deles conseguiu me ajudar. E eu fui em 3 nutricionistas. E eu não consegui fazer nenhuma das 3 dietas. Então, acho que começou aí, quando eu fui atrás sozinho, né? Para tentar mudar realmente de sair de um adolescente obeso aí para uma pessoa mais saudável. Depois do peso perdido, eu consegui retirar o medicamento também. Então, foi algo assim que virou a chave em mim mesmo, assim. Olha que legal isso. A gente fez o podcast com a Juliana Ditzel. Ela teve uma dor, ela resolveu e passa isso para as pessoas.
Agora vem aqui o Guilherme, tem uma dor, passou por ela e sabe aplicar, né? Exato. Eu também fui gordinho, eu fui um garoto enxaqueca, eu fui o garoto inflamado, né? Uhum. E eu vejo que é muito interessante. As pessoas. A Ana Cristina não teve problema com a filha dela e resolveu o problema dela com a dieta da filha e tudo. Uhum. A gente está trazendo aqui pessoas que sabem tratar, sabem fazer a diferença. Porque aquela pessoa que teve simplesmente a vida tranquila, às vezes até sabe um caminho ou outro, mas não sabe a dor que está do outro lado ali da mesa, putz, faça qualquer coisa. Sim. Uhum. Né? Agora me conte mais sobre isso aí, que eu achei que brilhou o teu olho quando você falou que você era gordinho tudo e venceu isso. O teu vencer está dizendo muito para todo mundo aqui. É porque isso conecta com o paciente, né? A gente quer ver no paciente esse resultado, né, cara? Exatamente. Esse brilho mesmo é realmente quando o paciente chega para mim com um bom resultado, com uma melhora de qualidade de vida. Cara, uma simples melhora de um quadro intestinal, assim, para mim já tá perfeito, assim, sabe? Então, foi a mesma sensação que eu tive quando eu consegui realmente perder 28 quilos em um ano, né? E simplesmente que eu fui atrás, assim, em fóruns gringos, fui estudar, sei lá, Google e estudando até realmente conseguir fazer sozinho. Porque a nutrição, a gente pega, sei lá, de 15 anos pra cá, ela era muito engessada. Sim. Ela era totalmente ali... Antes da nutrição, ela era o que mesmo? Antes da nutrição, que era uma outra especialidade que ensinava na faculdade, a doutora Ana falou que era... Ela teve dificuldades de achar a nutrição, inclusive aqui no Brasil, não era uma coisa... Acho que era mais dietética, algo do tipo. Alguma assim. coisa assim. Antes dela se tornar uma profissão. Era ciências dos alimentos, uma coisa assim. Ciências alimentares, alguma coisa alguma coisa assim. Né? Há quanto tempo você é formado? Vai fazer até relativamente pouco tempo, né? De formado, eu acredito que 5 anos já. Mas dessa experiência? Ah, não, dessa experiência faz 12, 14, 15 anos. Aí, ó. É porque, assim, tem uma coisa que eu tenho chamado muita atenção, eu até brinquei com essa coisa do será que era ainda? Porque, assim, a nutrição ainda tem muita gente que não aprendeu a pensar a nutrição. Muitas vezes a pessoa senta aqui e ele vai no computador, pega lá uma base de dados que ele já tem de um outro paciente, ele só faz um copia e cola, cara, e não tem coisa mais perversa para a profissão do que a pessoa sair dali broxada da vida. Cara, eu fui lá para sentar, para conversar, para entender, para o cara ler meu exame, não sei o quê, e ele me passa esse protocolo. E o duro, por exemplo, né? Cara, eu tenho um pavor de você sentar com a pessoa, passar um protocolo alimentar para ele sem explicar por que ele está fazendo aquilo. Exato. Porque às vezes a pessoa fala, eu tô tomando um chá de hibisco, ó, tô tomando um chá de hibisco aqui. Aqui eu montei um chá que ele tem uma função antioxidante e ele é termogênico. Aí você fala, você tá tomando por causa disso. A pessoa fala, pum, entendi. Eu tenho um ditado pessoal que diz assim, conhecimento gera convencimento que leva a mudança comportamental. Se a pessoa não tiver convencida, cara, ela olha pro Nutri e fala assim, não sei, acho que não curti. E a mesma coisa acontece na medicina. Sim. Se o cara não topar com o médico, se ele não gastar um tempo ali para fazer um rapport legal, né, uma conexão, um vínculo, o paciente vai embora, broxado da vida, não vai fazer o que você está falando, e pior, ainda vai olhar para os outros e vai falar, eu não gostei. É que nem quando o cara tem o negócio pequeno, sabe? Se a pessoa... Tem um cara que conta uma história dessa na internet que eu acho sensacional, ele fala assim, se a pessoa chegar para você e falar assim, você é feio, cara, passa. Por quê? Na média, nós estamos na média. Agora, se a pessoa falar, nossa, o cara é muito feio. Cara, o nossa pega, velho. E o paciente com o profissional é a mesma coisa. Se ele gosta de você, se alguém perguntar, ele fala, eu gostei dele. Mas se ele não gostou, parceiro, ele sai espalhando pro mundo inteiro que você é uma droga de um profissional. E, infelizmente, na área de nutrição, a gente ainda tem muito disso, do protocolar, do fechado e tal. Cara, a nutrição é pensar, velho, é refletir, é levar o cara... Por isso que eu falo, você atende a minha família inteira. E é exatamente por isso que eu digo, cara, o Gui é foda. O cara é bom. Aí vamos para algumas perguntas interessantes. O que te levou para essa área esportiva? Porque eu sei, assim, a tua área de atuação na nutrição é imensa, né? Você atua muita coisa. Claro. Mas por que o esportivo?
chamou atenção? Assim? Porque, na verdade, na minha perda de peso, o que me ajudou na perda de peso foi a prática do esporte. Uhum. Então, o esporte me designou a ter realmente a minha atividade, um condicionamento físico, porque eu era praticante de esporte de luta na época, isso com 18 anos de idade. E para as lutas, no caso eu já fui lutador amador, para as lutas eu tinha que bater os pesos. Sim. Então eu tinha que ter os manejos ali, aprender sobre desidratação e tudo, e eu fui atrás, e sozinho eu consegui fazer, por exemplo, foram 4 lutas que eu fiz, todas em pesos diferentes, cada vez com menos Olha que peso. massa. Então, 102 quilos, 94 quilos, 87, depois 78 quilos. Então eu consegui realmente, né, de sair de 108 quilos para 78. Independentemente do resultado da luta, temos um vencedor aqui. E todas as lutas eu perdi, por incrível que pareça, eu realmente não levava jeito para... Mas venceu no peso. Não, tá ótimo, já para mim aí. E isso que foi que me deu o gosto pelo esporte, que daí eu realmente fui entender que a atividade física, junto com a alimentação, é primordial. É a combinação perfeita. Combinação E perfeita. você fala uma coisa que eu acho muito interessante nessa linha de esporte, que é assim, gente, se a gente for pegar a taxa metabólica basal, que é o que você gasta de energia por dia, e você pegar o que você gasta em meia hora de esteira, dá um desespero na gente. Porque tem muita gente que ainda acha que a atividade física ela está contemplada no processo de emagrecimento apenas pelo gasto que ela proporciona. Só que não é bem assim. É o estilo de vida, é o pensar daquela forma. Cara, eu acho isso sensacional. Você conseguiu um milagre com o Gabriel. O Gabriel, meu filho, o Gui foi o primeiro nutri dele. Sim. E assim, cara, que tesão de ver ele pensando isso, né? Faz legal. sentido isso que eu tô falando? Faz muito sentido, com certeza. Eu acredito que as pessoas, quando elas entendem que realmente esse conjunto, na verdade, assim, você ter uma rotina de treino traz uma rotina alimentar, traz uma rotina saudável e tudo vai se complementando. Cara, é sensacional, assim, quando você consegue fazer todo esse ciclo, assim, você dorme melhor, tu trabalha melhor, estuda, treina, faz dieta, cara, é só benefício, né? Só benefício. E com o Gabriel, cara, foi interessante porque eu lembro até que a primeira vez que você foi no consultório e tudo, junto, né? Julião mais sério, assim, eu falei, pô, o pai do Gabriel veio junto, né? Vamos. Aí eu falei justamente que eu gostava bastante, né, da parte esportiva, mas também gostava muito de neurociência. Aí o cara é um mestre aqui, né? Eu falei, pô, agora tem que, né, fazer bem feito com o filho dele, então. E daí a gente começou a trabalhar junto e tudo, pô, foi bem legal. O Gabriel competiu, né? A primeira competição do Gabriel foi comigo, então foi bem legal, cara. O Gabriel é um guri sensacional, né? Não, o cara é realmente fora da curva, né? Ele é um cara sensacional, assim, e bem disciplinado, né? Então, não podia ser diferente o resultado com ele. E era obeso, cara. O Gabriel, Exatamente. ele chegou a passar, ele passou de 100, eu acho que deu quase 106 quilos, se eu não me engano, na época. E hoje o menino tá monstro, cara. Tá monstro. Tá fazendo nutrição. Agora é puro músculo. Sim. Será que tem influência? Não. Tá fazendo nutrição, sabia não? Sim. Quando eu conheci ele, já tava fazendo. Uhum. Fazendo nutrição. E eu sempre falei pro Gabriel, eu falei, cara, você me lembra muito quando eu era adolescente, que eu via o processo, ele me mostrou, pô, olha aqui, eu era obeso e tal. Eu falei, cara, você era muito igual a mim, cara. Só que você tá num processo muito mais acelerado do que eu. Ou seja, você já tá por exemplo, já virou a chave muito antes do que eu, entende? Eu demorei um tempo a mais pra virar. E ele já tava, tipo, encaixado, assim, ó. Tanto que a gente, né, acompanha hoje o resultado dele, o cara com 20, quantos anos ele tá agora? 22? Não, 19? 19 anos, tá Nem vendo? virou O tempo 20 passou pra mim, pra ele nem passou ainda. 19 anos ele tá Pois indo. é. Então, tá vendo? O guri tá muito novo, Mas já tá isso voando, que é né? legal, porque a entrada de profissionais, você pegou uma época que praticamente você fez a picada no mercado de trabalho para a tua. Uhum, Existem outros? Claro que existe, claro. mas a tua vivência, a tua visão, né? a tua região, né? Também aqui, Sim. quem que você pode contar? Você disse que foi atrás de 3, Sim. né? O Gabriel caiu lá contigo. Uhum, Pô, sim. você já abriu a picada, né? É Uhum. isso que é legal. E Verdade. faz uma diferença enorme. Uma coisa que é interessante que eu quero que você fale para as pessoas. Isso tem a ver com esporte, mas tem a ver com emagrecimento, tem a ver com vida, tem a ver com tudo, né? Sim. A pessoa que pensa, a pessoa que imagina que comer pouco é igual a emagrecimento. Veja, em termos de restrição calórica, é óbvio, né? Parei de comer, fechei a torneira, acabou. Só que isso é o verdadeiro emagrecimento? A gente sabe que
às vezes as pessoas elas se limitam a comer pouco. Por exemplo, chegam no meu consultório e falam: nossa, mas eu como tão pouco, por que que eu não emagreço? É meu metabolismo? É minha falta de atividade física? Ou realmente eu nasci para ser obeso, por exemplo, assim, eu tenho uma predisposição muito grande. Eu sempre falo assim: o que que você está comendo? A qualidade desse alimento, o que que você está ingerindo, né? Porque assim, o emagrecimento é um cálculo, Uhum. beleza? Só que tem N outros fatores que vão contribuir para que seja um processo favorável, né? Então, eu acredito que as pessoas, às vezes, se elas colocarem na cabeça que se elas terem uma boa qualidade de alimentação, elas conseguem comer um volume de comida muito maior e ter um resultado de verdade, né? Então, às vezes a pessoa olha para minha dieta e fala: meu Deus do céu, mas eu vou engordar com essa dieta. Mas na verdade é Verdade. pelo contrário. Dá um mês, dá 2 meses, a pessoa me liga agradecendo, falando: pô, salvou minha vida, eu tô comendo muito mais, tô treinando melhor, tô perdendo gordura, né? Então, é isso que as pessoas se enganam, né? Então, a qualidade alimentar é o primordial, Eu né? tenho uma pergunta, porque se eu abrir aqui o meu Instagram, eu vou achar, eu fico salvando essas, Sim, o pessoal falando assim que metabolismo não muda dos 20 aos 60 anos. Alimentação só é cálculo de caloria. E eu vejo isso quase que como se fosse um mantra de alguns figurões dentro da. E obviamente que ganham legiões de seguidores, né? com Uhum. certeza. E eu fico preocupado com isso, porque existem pacientes e pacientes, existem formas de você lidar e existem hábitos que você ainda tem que adaptar, né? Genéticas e Sim. tudo. O que que você pega e o que que você entende disso? Eu acredito que é sempre um conjunto. Quando a gente pensa em nutrição, a gente sabe que é sempre multifatorial. Então, desde o cara ter o ritmo de atividade física adequado, tá, digamos assim, metabolicamente favorável, saudável, digamos assim. Então, não tem, por exemplo, um problema na tireoide, tá num grau de obesidade ou não, né? O que Uhum. isso influencia muito no processo de quantidade de comida que a gente ingere. Quanto mais obeso, né? A gente tem que tomar cuidado com o tipo de alimento, né? Que a gente ingere também. Então, eu acredito que é sempre um conjunto. Então, eu tento sempre pensar em todos os fatores e ir melhorando os principais pontos através da alimentação. Claro, né? Então, eu acredito que sigo muito dessa linha, assim, sabe? Mas eu acredito que é sempre um conjunto. Então, quando a gente fala em metabolismo, né, é claro que tem interferência ao longo da nossa vida, assim como, por exemplo, numa tireoide, por exemplo, mas realmente, se a gente se sustentar apenas nisso, a pessoa nunca tem resultado mesmo. Uhum. Porque ela acredita friamente que isso é o que impede o resultado dela, e não é. Então, a gente tem que ajeitar a alimentação e mostrar para ela que é aqui que ela está errando, provavelmente. O metabolismo dela pode não ser favorável, ok, mas ela está errando aqui, no básico, na alimentação. Então é isso que eu tento passar para os pacientes, sabe? E aí eu vou trabalhando com eles, né? Ao longo do tempo eu vou mostrando, né? Tudo. Então eu acredito que é sempre um multifatorial, assim, né? Não é uma coisa só, né? Não. Porque às vezes a gente ouve alguns figurões. Você falou agora e eu me lembrei de um cara aí, cara grande até da internet aí, maior do que eu, acho que tem 2 milhões, 2,9 milhões de seguidores. E o cara fala categoricamente isso. Emagrecimento é você ter uma contagem de caloria menor do que você está colocando para dentro. Eu concordo com ele em parte. Porque se não tiver o déficit, não tem Claro. como. Sim. Agora, se você for considerar que é só isso, desculpa, você está errado. Você está errado por quê? Porque você pode ter um emagrecimento e um adoecimento concomitante dessa pessoa. Exato. E aí o que que acontece? 20 dias o cara na restrição. Uhum. A Ju que estava agora aqui, ela falou, o cara parece uma capivara raivosa, né? Cara, eu vou falar para vocês como neurocientista que sou. Quando você tem uma restrição desse nível, né, dessa pessoa que não olhou para o todo, apenas, por exemplo, tirou carboidrato, o que a gente tem que imaginar? 90% do que alimenta o nosso cérebro é glicose. 10% são corpos cetônicos. Então, quando uma pessoa faz uma restrição dessa sem ter feito uma adaptação da matriz nutricional dele, o que pode acontecer ali no cérebro? Você pode ter um aumento súbito de corpos cetônicos, o que é uma coisa legal, via de regra, por um tempo. Tá aí a dieta cetogênica para provar isso. Mas o cara vai ter falta.
de combustível para o cérebro, ele vai começar a catabolizar de outras áreas. E olha só que coisa interessante. Quando você tem um desequilíbrio, por exemplo, na ocitocina, deixa eu contar para você uma história bem legal. A ocitocina, ela tem uma descarga muito grande quando a mamãe tem o filho pela primeira vez e ela tem aquele impacto súbito de olhar para uma criança e se apaixonar imediatamente. Cara, a ocitocina ela é sensacional. Só que existe um lado perverso na ocitocina. Sim. O lado perverso da ocitocina é que você começa a alimentar ódio por aquilo que você não gosta. Por exemplo, a pessoa... vocês são meus amigos. Aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei, diz o ditado popular. Por vocês eu faço tudo, mas quando eu vejo meu inimigo se lascando, cara, que tesão de ver ele se lascando. Cara, é horrível pensar dessa forma. Mas quem está fazendo isso é a ocitocina. E quando a gente está numa restrição alimentar, a gente tem um aumento absurdo de ocitocina. E essa ocitocina pode, inclusive, diminuir áreas do nosso cérebro que são áreas inibitórias, que é aquilo que você estava falando antes, que é a minha capacidade de dizer, olha, até aqui é o meu limite, eu não quero mais, eu abri uma caixa de chocolate e vou pegar um chocolate, e aí aparece uma coisinha chamada compulsão alimentar. Que, cara, na boa, eu vou falar para vocês, eu, profissional da área de saúde, conhecedor que sou, já caí muitas vezes nisso. Eu também. Abrir a maldita caixa de paçoca e comer a porra da caixa toda. Com certeza. Capivara raivosa? Tipo isso. Mas aí é que entra a parte do nutricionista no jogo, porque não é parar de comer, é você comer do jeito certo. E aí vem uma pergunta legal que a gente até tocou no outro podcast, mas eu quero que você se aprofunde. O maldito dia do lixo. Por que eu digo maldito? Porque você destrói uma semana inteira de trabalho por causa dessa porcaria desse final de semana. Facilmente. Muito comum final de semana estragar completamente uma semana bem feita. Então, primeiro que, assim, eu nem gosto, assim, de ter esse tipo de palavra, assim, dia do lixo, digamos assim. Eu sempre chamo de refeição livre, é a refeição. Boa. Né? Então, dia do lixo a gente sabe que não existe, né? É refeição livre. Então, eu gosto de realmente deixar algumas refeições livres para o paciente, 1 a 2 por semana, eu acredito que cabe tranquilamente, a depender de cada paciente, claro. Mas cabe na rotina dele, só que não é o dia inteiro. Né? E eu sempre peço para ele manter o padrão estabelecido. O que seria o padrão? Então, assim, se de segunda a sexta ele segue um padrão de dieta com 4, 5 refeições, eu peço para ele, ao menos no final de semana, seguir pelo menos 4 refeições. Ele não precisa fazer as 5, porque ele vai fazer uma refeição livre. Então ele faz 4, é como se uma contasse por 2, entende? Por exemplo, deixa o jantar de sábado à noite para fazer uma refeição livre. Então ele fez 3 da dieta e uma refeição livre que contou por 2. Então eu gosto de trabalhar mais ou menos dessa forma. Eu sou bem flexível, assim, sabe? E eu acredito que isso não é o que impede resultado. O que impede resultado é o cara fazer o dia inteiro do lixo, né? Que ele come descompensadamente, ele fica beliscando, ele come o almoço fora, fica beliscando a tarde toda e de noite mais uma refeição livre. Cara, acabou. Estraga o resultado da semana. Né? A gente sabe que é muito fácil a gente extrapolar as calorias com alimentos que são industrializados. Muito fácil. Então, se ele come uma dieta de 1.500 no final de semana, ele pode comer 4.000 num piscar de olhos. Né? Então, é algo que, assim, se a gente planeja certinho um déficit calórico ali semanal de 1.000, 1.500 calorias por semana, digamos que é muito saudável isso, né? Facilmente ele pode estragar. Né? Então, 3 refeições livres que ele faça, 4 refeições... por isso que eu peço para os pacientes sempre me avisarem, né? E anotarem às vezes que eles saem da dieta. E aí eles escrevem lá no diário. E aí eles mandam, depois assim, porque muitas vezes as pessoas esquecem. Tipo, eu saí na terça-feira, esqueci. Quinta eu saí um pouquinho. Sábado, domingo, saí bem. Aí ele chega na minha consulta e fala, eu comi final de semana, 2 refeições livres. Mas e terça e quinta que ele saiu também? Então é sempre o somatório, né? Então estraga a semana. Então eu sempre deixo isso muito claro para o paciente. O final de semana pode estragar toda a tua semana de trabalho. Então, se você está sofrendo na academia, está fazendo dieta certinho, não tem por que você chutar sair com os 2 pés lá e comer rodízio, né? Evitem rodízio, sempre falo para evitar rodízio, né? Não tem freio, né, cara? Porque é algo assim, paguei lá, paguei caro no rodízio, eu vou comer aquele dinheiro que eu paguei, né, até passar mal. Normalmente é assim, né? Então eu sempre falo... Vou dar prejuízo, né? Aquela história. E acaba que é um fator determinante em resultado aí, né? Então eu sempre deixo muito claro para o paciente, e alguns pacientes demoram para entender isso.
mas o que ajuda muito é eles anotarem às vezes que eles têm saído da dieta. E depois a gente coloca tudo no papel e a gente mostra para ele aqui, ó. É isso aqui o que está atrapalhando o teu resultado. O que você está me falando, então? Se eu começo a comer, que nem acontece lá com o Gabriel, ele começou a comer mais e começou a perder peso e ganhar massa. Certo. Porque ele estava comendo mais. Logo, eu posso interpretar que o meu metabolismo saiu de, sei lá, 1.500, foi para 2.000, 3.000. Sim. Mas o contrário também é possível. E por que essas pessoas que a gente vê assim, que o metabolismo não muda muito dos anos entre 20 e 60 e poucos anos, o negócio é você fazer dieta restritiva. Que tipo de dieta pode acontecer que vai derrubar a pessoa lá com o metabolismo? Ela está 2.000 calorias. Daqui a pouco ela começa a falar, não, estou fazendo uma dieta restritiva de 1.300 calorias, mas eu estou aumentando de peso. O que acontece? Cara, possivelmente essa pessoa ela se engana no consumo alimentar, né? E acaba extrapolando e compensando justamente nessas refeições livres. Mas é possível baixar o metabolismo? Baixar o metabolismo? Olha, acredito que pode haver uma piora do metabolismo de acordo com, assim, com o ganho de gordura e tudo mais. Então, assim, algumas estratégias podem ser piores porque realmente podem piorar essa capacidade de metabólica mesmo, sabe? Então, por exemplo, assim, quando o paciente chega para mim com um percentual de gordura de 16%, tá? Relativamente ele vai comer bem, né? Se for um atleta, um rapaz que treina bem, 5, 6 treinos por semana, e ele fala para mim assim, ó, eu quero entrar num processo de hipertrofia, só que o percentual de gordura dele é 16%. Eu acho que aí já é um limiar muito complicado para eu trabalhar num processo de hipertrofia com bastante comida, porque ele já está com um percentual de gordura com 16%. Provavelmente a dobra do abdômen dele já está mais alta. Quando eu colocar comida para ele vai ganhar muita gordura, provavelmente. Ele vai piorar várias sinalizações ali, né? Então, esse é um processo que tem que tomar muito cuidado, né? Então, normalmente, assim, quando às vezes o paciente chega para mim, pô, mas eu quero uma hipertrofia. Calma, mas primeiro a gente precisa melhorar a tua composição corporal. Bulking, né? Isso, exatamente. Então, não adianta a gente fazer um bulking, né? Para daí você ganhar muita gordura e depois você sofrer com o aeróbico e tudo, e restrição e tudo. É melhor a gente melhorar a tua condição atual e ir aos poucos progredindo, que é o que o Gabriel fez. Cada vez comendo mais, perdendo gordura, ganhando massa magra, que o metabolismo dele já estava totalmente otimizado, né? E aí vai entrando combustível. Então eu sempre tento trabalhar dessa forma. Estabilizamos e vamos ganhando ali, né? Condição metabolicamente e daí colocando comida pro paciente mesmo. Boa. Uma pergunta importante, Gui. Você me permite chamar de você de Gui? Não, Posso chamar de Gui? Claro. Porque Todos me chamam assim, é íntimo, entendeu? Para nós todos me chamam assim mesmo, então. Gui, pronto. Tem muita gente que quando começa o processo de hipertrofia, automaticamente já pensa em suplementação, como se o suplemento fosse o cara que vai transformar a vida, né? Exato. Quanto tempo ou em que casos a suplementação ela pode ser um apoio? Porque eu lembro que quando você começou com o Gabriel, você falava muito na questão da maturidade muscular dele primeiro, primeiro arruma a casa e tudo mais, e a gente vai pensar nisso depois, né? Para quem está assistindo a gente lá e você está olhando no grão dos olhos dele e fala assim, querido, presta atenção nisso. Sim. Basicamente assim, a suplementação, ela é interessante, obviamente, a gente sabe que está aí, né, disponível para a gente utilizar e ter bom resultado. Só que, se você não tem a base alimentar saudável, não tem por que colocar 5 tipos de suplementos para você, né? É claro que a gente pode começar com uma suplementação básica de um whey, por exemplo, que seria muito por praticidade, consumo proteico diário, então a gente usa como referência de proteína no dia, ou simplesmente por praticidade, né? Colocar numa refeição algo mais prático, começar com uma creatina, e aí vai indo, sabe? Mas às vezes o paciente já chega para mim tomando 5, 6 suplementos. Só que cadê a alimentação dele? Cadê o treino? Ele treina 2 vezes por semana. A alimentação dele tá péssima. Então o que esses suplementos estão fazendo com ele? Nada. Nada. Ele só tá basicamente rasgando o dinheiro dele. Então é isso que eu tento passar para os pacientes. Concordo. Você pode usar suplemento, claro, opa, show. Se você puder, que bom. Só que tem que ter a base bem estabelecida, de treino, dieta, descanso e tudo, né? E aí a gente consegue progredir. Então, por isso, aos poucos que eu vou colocando mais suplementos. Começa o whey, aí coloca a creatina, coloca uma betalanina, coloca uma cafeína, né? De repente o paciente não toma tanto cafezinho, de repente coloca uma cafeína ali. Pré-treino eu já não sou muito fã, mas tem gente que gosta e eu
deixo também. Depois eu quero que você me explique por que você não curte Não o sou muito fã. Porque eu sou da mesma linha que você. Mas enfim, já vamos mas- chegar lá. Mas, no geral, é assim, eu gosto sempre, claro, dos mais de comprovação científica mesmo, não Sim. tem, né, como a gente ficar colocando suplementos que são inúteis, né? Então, é a base, né? A base. Creatina, betalanina, whey, claro. Aquela história que creatina faz cair cabelo, que faz mal pro rim e tal. Procede ou não? Não, isso aí é porque preconceito na questão da creatinina, que é o composto do creatina fosfato. Uhum. Quando você desenvolve a creatina e transforma a creatina fosfato e ela vira uma reserva metabólica dentro da célula, você acaba o ATP, você ainda pode usar a creatina fosfato como energia. E daí você precisa da creatina fosfoquinase para quebrar aquilo e vai resultar disso a creatinina. Ele é um marcador de função de filtro renal. Uhum. As pessoas que só olham para o exame, ficam olhando só o exame como uma referência, olha, meu Deus, isso aqui cresceu e tal, não entende que existe todo um processo tanto de produção, a filtragem e jogar fora, e fazem essa taxa junto no cálculo, vê aquilo crescer porque a pessoa está ganhando mais músculo, está perdendo mais músculo no momento do exercício, está fazendo uma maratona que perde bastante, né, o músculo e vai, a creatina, ai meu Deus, vai fazer uma falência renal. Não, ele perdeu aquilo e aquilo está sendo filtrado, dando conta dentro de um contexto saudável, né? Isso é dentro do contexto saudável. Agora, a pessoa não fez nada e aí sim está elevado, aí eu começo a me preocupar com o rim. Verdade. Aí faz sentido eu me preocupar. Agora, muita gente está tratando um exame e não está perguntando para o paciente lá, e aí, você fez alguma maratona? Ah, fiz a meia maratona, no dia seguinte fiz o exame. Ah, então tá tudo bem, vamos fazer uns exames daqui a alguns dias para a gente ver se confirma. Exato. Não precisa assustar o cara e falar, larga tudo isso aí, se teu treino está acabando com teu rim. Porque não está. Na verdade, a pessoa está ganhando reserva metabólica, criando um corpo exemplar, pega um profissional destes desavisados, que infelizmente tem muito por aí, né? E se você assiste este podcast, você não é um desses desavisados, Graças a Deus. porque está aprendendo coisas aqui, e daí acaba trazendo saúde no contexto dos atendimentos. Aliás, a creatinina baixa demais também é uma preocupação, né? Porque você fala, esse cara não está fazendo atividade física. Exato. Aliás, esse é um exame que eu acho fantástico, porque a pessoa chega lá no consultório e ela tem uma creatinina de 0,40, 0,50 e ela fala, eu racho de fazer atividade física. Acho que não, hein? Tô achando que não, hein? Aliás, gente, creatina, em alguns casos, é indicada para tratamento sistêmico de doenças renais graves. Claro que tudo isso a gente está falando num contexto em que avaliou-se, pensou-se e tudo mais, mas não é esse monstro que o pessoal pensa aí. E essa história da creatina cair cabelo, estudo muito pequeno. Você já viu esse estudo, né? Uhum. Não, cara, completamente sem fundamento, né? E é muito comum essa dúvida, todo mundo me pergunta. É É impressionante. incrível, cara. É incrível. Pegou de um jeito assim que todo mundo. Pô, mas acho que tá caindo meu cabelo. Eu falei, acho que não seria isso. Acho que a idade vai chegando, outros fatores ali vão acontecendo, né? Tem um contexto que pode, porque se ele ajuda a aumentar o metabolismo e a pessoa já tinha alguma deficiência, aumentar metabolismo sobre uma deficiência aumenta sintomas dessa deficiência. Aí faz sentido, mas daí abre o olho para pesquisar outros contextos. Na verdade, isso aí é até um sinal clínico de uma oportunidade que o profissional tem de atuar e melhorar. Mas daí botar a culpa na creatina é sacanagem. Aí né? não. Então, Tem uma história de que a creatina associada ao consumo de um carboidrato tem um melhor funcionamento, absorção e tal. Faz sentido isso? Eu acredito que não seja, né, pelo menos da minha base de estudo, eu acredito que não seja o principal fundamento, porque a creatina, como é uso contínuo, ela tem que estar sempre disponível dentro do músculo. Então, independente se for com carboidrato ou não, ou o momento do dia que for, né, não importa. Importa que seja todo santo dia, crônico, né? E a gente tem sempre ela disponível dentro da musculatura. Então, eu acredito que não é o principal aí. Então, assim, tem gente que gosta de tomar, de repente, com uma maltodextrina, colocar junto com whey, né? Eu sempre deixo bem livre, mas eu sempre deixo bem claro. Todo santo dia, uso crônico, né?
Então é isso que fique claro nas pessoas, seja final de semana. E eu peço para não ligarem juntamente ao treino. Por quê? Porque às vezes a pessoa treina de segunda a sexta. Chegou sábado e domingo, ela quebra, ela nem toma creatina. Por quê? Porque Porque ela não não precisa, treinou. não tô treinando. É muito comum isso. Eu falo, não ligue com o teu treinamento. Ligue, por exemplo, com o teu café da manhã, que é um negócio que você faz todo dia. Ligue, por exemplo, com escovar os dentes antes de dormir, que tu toma um pouco antes, escova os dentes lá e pronto, vai dormir. Então eu sempre falo, deixe no momento do dia que você consiga seguir todo santo dia, né? Uso crônico. E uma dose média de creatina por dia boa? 3 a 6 gramas ali tá mais que perfeito, assim. 3 a 6 gramas. Normalmente para mulher eu costumo passar 3 gramas e para homens até 6 gramas ali. Uhum. Acho bem interessante. Eu não sou muito fã da saturação, eu acho que é muito pontual, depender do esporte a praticar. Para quem não sabe, a saturação basicamente é o consumo elevado de creatina durante uma semana para encher os estoques ali mais rapidamente, mas eu prefiro o uso crônico, né? Que é um suplemento bem mais estável ali e é realmente eficaz, que a gente sabe que é nível A de comprovação. É uma prática que até tá. Eu acredito que em pouco tempo vai entrar em desuso essa famosa dose de ataque, né? Os caras faziam 10, 20 gramas de 20 creatina. gramas, assim, tomadas de uma vez até soltar o intestino do paciente. Então, já tive relato do paciente, né, que tomou as 20 gramas ali, foi pro banheiro direto. Pois é. Aliás, um teste bem legal para você saber se a sua creatina ela realmente é pura é você colocar ela na água e ela descer completamente, porque ela é uma substância apolar e a água é uma substância polar. Então é como o óleo, eles não se misturam, né? Em tese, a hora que você coloca, ela tem que afundar tudo. Ficou branquinho ali na água, tem amido. Os caras pegaram uma empresa no Rio de Janeiro esses dias, não sei se você acompanhou. Acompanhei. Os caras invasavam 1 tonelada de amido de milho por dia em potes de creatina. Olha o absurdo. Meu Deus, Cara, cara. 1 tonelada por E o dia. cara com diabetes, alguma coisa ali, achando Puta que tava... merda. Cara, isso é desumano, né? Um negócio assim. Deixa eu fazer uma pergunta. E essas pessoas complicadas que não comem carne, que querem fazer um crescimento muscular, Sim. esses vegetarianos complicados, assim, como é que a gente faz para... Tu é vegetariano? Ele foi no veio assim, ó. Sim, sim. Não, mas então, basicamente, assim, eu tenho diversos atletas vegetarianos, assim, acredito que a gente consiga todos os aminoácidos ali perante as proteínas vegetais, diversificando ali, é claro, a gente tem que ver, basicamente assim, se você é estritamente vegetariano, de repente você consome ovos, de repente você consome leite também. Então depende muito o quadro que você está ali, né? Mas normalmente, assim, a maior parte que vem para mim até consome um pouco de laticínio ali, até consome um pouco de ovos. Estritamente vegetariano, a gente consegue trabalhar tranquilamente também, porque a gente completa a alimentação dele com as proteínas vegetais, né? Usando a soja, grão de bico, feijão, proteína do arroz, proteína da ervilha. Então a gente tenta, da melhor forma possível, ali encaixar. E claro, assim, como a gente trabalha com uma referência, podemos até trabalhar com uma referência de proteína um pouco mais baixa, e com certeza vai dar resultado também, porque a gente sabe que a margem de proteína para a gente trabalhar para hipertrofia é muito grande. Sim. Né? Então a gente consegue trabalhar tranquilamente com atleta vegetariano. Né? Tem um menino gigante aí do fisiculturismo, eu não lembro o nome dele, mas ele é vegano, né? Tem, tem. Na verdade, até em Curitiba aqui, eu não me lembro o nome dele, mas ele é vegetariano, assim, ele compete há bastante tempo, E é cara. um gigantão, né? Nossa. E consegue. É claro que, né, eu acredito que torna-se uma dieta um pouco mais difícil de você se dar seguimento, assim, em grandes quantidades. Né? Quando a gente pensa em vegetais, a gente pensa muito em antinutrientes, em desconforto gastrointestinal. Eu trabalho muito intestino no consultório, então sempre tento ir para essa parte, assim, de intestino e performance, né? Então... eu acredito que às vezes tem essas limitações que dificultam. O público vegetariano tem que lidar muito na parte da culinária, a forma do preparo, né? Sim. E isso é importante ter o envolvimento, não é só com o alimento, a quantidade simplesmente, e a forma do preparo. E aí que entra a ciência da culinária, que para mim é uma ciência fantástica. A gente subestima muito a forma de preparo, a senhora que fica lá na panela fazendo, o senhor, né, o cozinheiro também que fica ali na panela. Chega aquela dona de casa, mas... e a senhora? Só sou dona de casa, não faço nada. Não, é ali que começa a saúde de uma casa. E a gente subestima muito sobre isso. Exato. E aí está o segredo, boa parte
como que eu preparo o vegetal para não ficar fermentando isso sempre. Né? Sabe que eu fiz uma experiência com a minha mãe, que fez a minha mãe mudar totalmente. Porque por muito tempo eu disse para a mãe, cuidado com essas panelas de alumínio, cara. Ainda mais colher de metal em panela de alumínio fazendo aquele... Aquela que não me dá... Ui! Então, Arrepia. E a mãe, não, porque sempre foi assim, porque não sei o que e tal. Eu fiz uma experiência com a minha mãe. Água, só água, mais nada. 1 colher de bicarbonato de sódio, cozinha por 2 minutos e toma essa água. Cara, é insuportável o gosto que fica. Se você pegar uma panela de pedra, uma panela de louça, uma panela de vidro e cozinhar a mesma coisa, faz na tua casa. Faz na tua casa. Pega a tua panela de inox, pega a tua panela que você tem de porcelana, bota água e bicarbonato de sódio. 1 colherzinha de bicarbonato de sódio. Ou sal, se você não tiver bicarbonato, pega o sal, só isso. E mistura um pouquinho, deixa 2 minutinhos, deixa baixar. Cara, a água fica leitosa na panela de alumínio. E às vezes a pessoa reclama falando assim, eu não consigo fazer um alimento gostoso na minha casa. Então usa uma bosta de uma panela, cara. Desculpa o palavreado, mas a gente às vezes fala e a pessoa não entende. Vou falar outra coisa, café. Você pega o seu café, vai usar o teu V60, que é esse coador de café em forma de V ali, e você coloca lá um filtro de papel e põe o café e passa o café. Você já experimentou escaldar antes? Faz a experiência. Pega só o V60, só o porta-filtro, coloca a água ali no filtro e experimenta a água. Cara, o desgraçado tem gosto de papel, velho. Aí o que você tá mostrando aqui? É uma coisa que o Endrico tá falando que é muito séria. A forma de fazer, a forma de preparo, a apresentação do alimento, cara, isso pega a gente, não tem como. Aquele cheiro de alho frito, você tá passando na rua, é 11 horas da manhã e bate no nariz, cara. Na hora, ele rompe da gente, assim, essa vontade de comer. É o preparo, é o jeito, né? Eu vou fazer uma live na semana que vem com a Renata Iglesias, que é uma chefe de cozinha monstra, assim, cara, monstra. E ela ensina exatamente isso, a preparação. E uma das tretas que ela tem, e que eu acho que faz muito sentido, é a treta que a gente tem entre a galera que é da nutrição e a galera da gastronomia. Porque eu fui num curso de gastronomia e o cara tava ensinando lá a reação de Maillard, aquela de queimar, né? E ele falando aquilo, cara, como se fosse a melhor coisa do mundo. Tiozão, você tá queimando o troço, cara, é tóxico, velho. Não, isso aqui fica delicioso. Você pega um maçarico aqui. E ele tava lá fazendo um doce. Então você imagina, o cara misturou pura, gordura, Exato. meteu lá um monte de açúcar, já tava tudo errado só de fazer isso. Aí ele meteu um maçarico em cima. Claro que para gastronomia vai ficar lindo. Ótimo. Só que para nutrição, cara, isso é uma treta violenta. Então, assim, eu acho que hoje tem crescido muito, pelo menos eu tenho visto isso, né? Essa coisa da gastronomia funcional. Com certeza. A gastronomia funcional, cara, vamos preparar um alimento que é gostoso, que é bonito, que é apresentável e é nutritivo. Olha que interessante. Boa. Faz sentido isso ou não? Faz, claro, com certeza. Preparar dos alimentos é muito importante. O que você adiciona nos alimentos é muito importante. Isso é bem legal você falar, porque muitas vezes as pessoas pecam nos temperos que utilizam, usam ainda aqueles temperos industrializados, até hoje utilizando, né? Muito óleo na comida, né? Desde o óleo de coco, a banha de porco, azeite de oliva. O problema em si, eu sempre deixo bem claro, né? Você vai usar manteiga, cara, usa muito pouco, né? Quantidade. Você não consegue tirar a tua manteiga, tudo bem. Então você vai usar bem pouquinho. Mas não é aquele tablete de manteiga assim na frigideira para fritar um ovo, entendeu? Então é isso que acontece. As pessoas dedo de gordura na as frigideira. pessoas já começam errando por aí. Então assim, como que você está preparando esse alimento? Quanto de óleo vai aí? Quanto de sódio tu tá colocando aí? Qual tempero tu utiliza? Se é natural ou é aqueles temperos prontos lá? Então, é por isso que eu falo, é sempre o conjunto, né? A gente tem que entender da onde que tá vindo, né? Por que essa pessoa não tem resultado, né? E geralmente o cara do esporte é o cara que tem que, automaticamente, ele tem que aprender a cozinhar. Tem. E eu acho legal porque essa semana a minha esposa tá trabalhando pra cá, minha filha tá pra lá, não sei o que, tá? Eu falei pro Gabriel, vamos comer fora, filho? Ele olhou pra mim e falou, não, às vezes foi tão automático. Eu falei, como não, rapaz? Ele falou, eu não sei o que tem lá dentro. Aqui em casa, eu sei. Eu falei, então tu vai preparar o almoço.
Ele falou, mas com prazer. Veja, é gostoso ouvir isso, né? Porque é aquilo que você estava falando antes. É o estilo de vida de pensar daquele jeito, cara. Não tem como. Você sabe refogar, você sabe preparar, você sabe quantidade de óleo, você não abusa. Porque assim, a gente usa manteiga em casa? Usa. Mas é aquilo que o Gui ensinou. Você dá aquela pincelada só para não deixar grudar ali na forminha ou na frigideira. E, cara, é isso. Seja feliz. Equilíbrio, exato. Pra que terrorismo, né? Só que aí eu vejo o povo que mete... A minha mãe ainda é assim, né? Ô, mãe, você tá me ouvindo aí? Ó, não fique bravo comigo não, tá? Mas a mãe, cara, o que eu lutei com a mãe pra ela tirar aquele caldo de tempero pronto da sopa do domingo. Sim, o pronto? É, porque era clássico lá em casa. Desde pequeno, a mãe... Imagina, cara, minha mãe mora no sítio, com a galinha que não recebe um antibiótico, não recebe nada, cara. Ela tem tudo lá. E daí ela prepara aquela sopa maravilhosa de final de semana. E, blum, um caldo daquele. Mãe, faz isso, pelo amor de Deus. Engraçado que a gente foi aculturado com essas porcarias como se fosse algo normal, como se fosse algo pensado para estar no prato, e não foi. Ele foi pensado para você consumir sem controle, né? Exato. Tem psicólogos de alimentos, e esses psicólogos de alimento, eles veem o comportamento de crianças consumindo aquilo, perdendo o controle, comendo mais do que deveria, e aí ele fala assim, agora tá bom. E é isso que a gente não quer. Eu acho que um problema sério da nutrição, que tem a ver com essa coisa desse conceito errado do dia do lixo, é a recompensa da dor com doce, a recompensa da dor com refrigerante. Tá errado, gente. Se você vai fazer uma refeição livre, faça a refeição livre, porque é bom fazer refeição livre. Pronto, acabou. Agora, eu escuto muito isso de atletas, muito, muito, muito. A pessoa fala assim, no final de semana eu vou comer essa torta porque eu mereço. Muito comum isso, né? Eu sempre falo, cara, escolha um momento com a tua família, de repente tem um aniversário de família que você sabe que você vai ter daqui a 15 dias. Cara, por que tu não faz lá aquela refeição livre com a tua família? Em vez de ficar, por exemplo, que eu já vi atleta ficando, né, sem comer, né, com a família lá, uma semana antes estava fazendo refeição livre, comendo na pizzaria. Falei, cara, por que tu não comeu no aniversário da tua familiar lá? Cara, seleciona os melhores momentos, sai com a tua mulher, né? Come uma coisa gostosa. Não é comer assim descompensadamente, como se fosse uma recompensa, né? Então, muita gente ainda enxerga como alimento recompensa, né? Então, sendo que a recompensa justamente deve estar no bem-estar, no prazer de viver, na companhia, no momento em que você está dizendo assim, cara, não estou pensando em trabalho, essa é a minha recompensa. Não, a pessoa vai lá e desconta no doce, na comida, na porcaria lá. E é engraçado que eu tenho algumas palestras que eu faço assim sobre mais filosofias e coisas e tal. E essa ideia da recompensa está recompensando o quê? Significa que o teu dia a dia, o que você viveu, não estava condizente com o que você preza e o que você gosta e tudo mais. Então, na verdade, você está fazendo a tua vida um inferno. Se você está vivendo uma vida um inferno e depois quer compensar isso, estragando o teu corpo, você vai gerar outro inferno. E as pessoas não olham para isso com uma forma consciente e vão caindo cada vez mais num buraco que fica difícil de voltar atrás. Com certeza. Né? Não, a vida tem que ser boa porque você tem que planejar ela já na sua plenitude, no seu bem-estar, pensando que você quer o melhor para o teu corpo, o melhor para a tua família, o melhor para as pessoas à sua volta. E aí você vive um paraíso na Terra. Isso cria uma cisão psicológica, se a gente for parar para pensar, né? Porque você vai colocar na mesa o que é saboroso como bom e aquela comida que você está fazendo no seu dia a dia, que aquilo não é bom porque não é saboroso. E, na verdade, é no trajeto que está o negócio. Exato. Tem uma história que eu conto de vez em quando que é assim, o cara queria descobrir a felicidade. Daí perguntou para alguém, onde é que eu acho a felicidade? Ah, Deus deve saber. Aí ele fala, onde é que fica Deus? Fica lá no fim do mundo. Então eu vou achar o fim do mundo. E ele vai, e ele passa na estrada, encontra um lobo magrinho, o lobo não sabe responder, e aí ele passa por uma árvore que está morrendo, a árvore não sabe responder, ele passa na estrada por uma moça muito linda, que está sozinha e está chorosa, e ela diz, eu não sei, mas Deus deve saber, está lá no fundo. Se você for lá, você pergunta e me conta também. E ele vai até o fim do mundo e encontra Deus. E Deus fala, volta, porque está no caminho, está no trajeto que você está buscando. Daí tá, ele passa pela moça, a moça diz, você perguntou para Deus por que eu tô aqui tão bonita, mas tão sozinha? Perguntei, ele falou, vai passar um cara muito bonito aí, fica atento, hein?
Fica atento, hein? O cara vai passar, você gruda nele porque ele é a tua felicidade. Mas eu não posso ficar porque Deus disse que tá na estrada. E ele passa a ver a árvore morrendo, a árvore pergunta, você perguntou para Deus? Eu perguntei. Mas por que eu tô morrendo? Porque você tá enterrado em cima de um tesouro. Ou você não quer cavocar esse tesouro aí, te arrancar esse troço aí que desse me deixa livre. Não, eu tô com pressa, eu preciso ir embora. Ele encontra o lobo. O lobo diz, por que eu tô magrinho? Por que eu tô todo lascado? Não, Deus mandou dizer que a solução vai passar por aí. Aí o lobo diz, posso te dar um abraço? E comeu ele, né? Então, a trajetória é a felicidade, é o dia a dia, não é a compensação lá do final do dia com o doce, com a bebida, porque você cria um traço psicológico que é difícil de tirar. Hoje em dia a gente vê muito mãe fazendo isso com as crianças, né? Ó, come o brócolis que lá quando você terminar a mãe te dá o doce. Exatamente. Instigando, né? A criança daí fica nessa de recompensa, né? E outra, né? É que nem tu falou, né? Do processo, né? Do caminho. E aí que entra o fator de você ter uma dieta palatável, saborosa. Uhum. Você aprender a cozinhar, você ter bons alimentos disponíveis para você. Então, assim, ainda, né? Como a gente falou da nutrição engessada, ainda pessoas às vezes chegam pro meu consultório com medo, assim, ó. E fala para mim, eu achei que você ia me passar batata doce e frango para comer. De manhã, por exemplo. Eu falei, jamais eu fazer isso. Eu fiz isso lá atrás por ignorância. Mas hoje a gente sabe que não é assim. Não precisa ficar no batata doce e frango, no tilápia e frango e arroz. A gente sabe que a gente tem... O Brasil, eu falo, como assim, atendo, né, pessoas do mundo todo, eu sempre falo, o Brasil é o melhor país para se fazer dieta. O melhor país para se fazer dieta é o Brasil. É o que mais tem variedade de frutas, vegetais, grãos, proteína de qualidade, né? Claro que, né, a gente sabe que o preço, né, de fazer dieta hoje é caro, mas a gente sabe que a infinidade de alimentos que a gente tem disponível hoje no Brasil cara, é incrível, assim. E eu como atendo pessoas do mundo todo, a gente vê muitas limitações, né? Então... Acesso, variedades, exato. né? Variação antioxidantes. Exato, variação climática simplesmente diminui a gama de vegetais de uma determinada população. A gente vê que, de repente, as carnes presentes são carnes mais gordurosas. O cara, para comprar uma carne mais magra, ele tem que ir em outro lugar, ele tem que procurar mais. Então, a gente vê que é complicado em alguns outros países, né? E o Brasil, cara, é o melhor país. Então, a gente tem uma coisa muito boa aí que, cara, é a variedade alimentar. Eu tenho um amigo que está lá em Estocolmo, na Suécia, e eles estão entrando na fase, a gente está entrando no inverno e eles estão saindo do inverno. E ele, mostra uma imagem aí, cara, frio do caralho, tudo congelado. E é exatamente isso, porque eu fico pensando, onde é que eles plantam alface, velho? Não queria essa abobrinha, porque pensa, se ele quiser alface, ele vai ter que importar. Se ele quiser abobrinha, ele vai ter que importar. Se ele quiser uma fruta, ele vai ter que importar, porque não tem ali, bicho. Aqui você vai na esquina e encontra. Exato. Tem as estufas. Tem, mas daí, claro. aí entra as discussões, né? Uma planta que não pega sol, uma planta que não toca no solo. Qual é a qualidade técnica dessa planta, sim. né? Sim. A gente tem tesouro na nossa terra aqui. Sim. Incrível. É inigualável. Que é uma coisa que a gente discute muito em relação à hidroponia. Eu fiz aquele vídeo do ground lá, do botar o pé na terra, né? Cara, se para o ser humano é importante, a planta é infinitamente mais importante. Aí você suspende o negócio, bota dentro de um lugar. Veja, isso não é uma crítica, é uma constatação importante, né? A gente tem condições de plantar na terra, de pegar sol, de ser tudo muito lindinho. Só que daí a gente coloca dentro de um negócio para criar, como aquelas galinhas de granja, né? Você cria uma linha de produção absurda. Eu estava vendo essa semana na China, os caras criaram o maior prédio do mundo de criação de porcos, vocês viram? Nossa. Prédio? Cara, um prédio, tem 20 andares só para criar o porco. O porco não vê a luz do sol, Meu Deus. só come feito um condenado lá dentro. Como é que qualidade de alimento que você está tirando disso, cara? Essa é a minha crítica que eu vejo, inclusive na questão de... tem pacientes que chegam com vitamina B12 lá no pé, mas eu como carne, doutor. Que tipo de carne? Carne que está comendo graminha ou carne que está comendo ração confinada? Essa é a diferença, né? A gente tem muita carne contaminada hoje com fungos, né? Com esporos de fungos por causa do processo fermentativo do que se faz lá no campo. Porque, assim, eu já fui agricultor, meu pai é agricultor.
E, cara, é mais fácil você fazer uma silagem e tratar o boi no coxo do que largar ele no pasto. É mais fácil porque você controla carrapato, é mais fácil porque você controla possibilidades de intempéries monstras aí. Só que a gente está vendo hoje uma coisa lá no interior que nós nunca vimos na história. Cara, eu nunca imaginei ouvir isso. Da vaca morrer e o veterinário falar foi do coração. A vaca morreu do coração. Você fala, como vaca morreu do coração? E não é uma, nem duas, são várias. E a mesma coisa a gente vê na granja lá dos frangos. Cara, a quantidade de frango que morre por problema de coração é imensa. Aí qual é a qualidade do que você está consumindo ali, né? É complexo. Se é o que come, né? Então. Exatamente. Pergunta importante, Gui. Sobre café da manhã. Tem muita gente que menospreza a importância do café da manhã. E a gente vive num país em que a tradição, eu pelo menos me criei assim, né? Comendo pão, café e chimia. Ah, você não sabe o que é chimia? Chimia é doce. Aqui no sul o pessoal faz o tal da chimia, de pera. E assim, a dificuldade que foi, meu pai hoje está com 70, a mãe está com quase 70, né? E a gente fez meu pai passou por câncer de cólon, fez uma cirurgia, quase morreu. A gente fez uma readaptação na alimentação e tal. E a dificuldade de falar assim, pai, olha, precisa pôr uma proteína no café da manhã e tal. Então, queria que você falasse um pouquinho da importância da gente ter esse equilíbrio entre as refeições. Com certeza. O café da manhã, gente, é eu já disse, né? Primeira refeição do dia. É extremamente importante ser feita. Refeição do café da manhã é tanto para melhora da qualidade ali ao longo do teu dia de fome, melhora de equilíbrio e saciedade, né? Então, provavelmente, se a gente tiver uma alimentação desde o café da manhã bem feita, almoço e um lanche, de noite provavelmente você sente muito menos fome. E normalmente é de noite que as pessoas acabam compensando essa alimentação. Então, por isso que o café da manhã, além de ser um dos primeiros ingredientes a gente ingerir, né, os primeiros alimentos a realmente a gente digerir do dia, é extremamente importante ser de qualidade. Então, por isso que eu falo para os pacientes, não comecem o dia com alimentos de péssima qualidade. Não comecem o dia, por exemplo, tá num hotel. Cara, você quer comer um bolo? Ok, mas primeiro você vai comer a fruta, o ovo mexido, uma bananinha ali, aí você come tua fatiazinha de bolo. Espera um pouquinho, come tua fatia de bolo. Não comece com alimentos de péssima qualidade. Por exemplo, paciente, por exemplo, chega para mim comendo bolacha maisena, café com leite. Aí vai almoçar, aí vai almoçar 1h da tarde, aí a janta, né? Já sabemos que vai dar ruim. Então, a gente estruturando um bom café da manhã com proteína, um carboidrato de qualidade, frutas, fibras ali no geral, a gente consegue ter muita saciedade, nutriente ali, mas né? Com certeza você já recebeu aquele paciente e fala, mas doutor, não tenho fome de manhã. Nossa, esse é o clássico, né? Esse é o clássico. Não consigo comer de manhã, não tenho fome. Tranquilo, passo de boa. Falei, não é bem assim que funciona, né? Você tem que comer de manhã. Você precisa comer de manhã. É necessário. Então, até ele entender isso... Eu sei que no começo é meio desconfortável, né? Sim. Você acaba sentindo um pouco de náusea, um pouco de enjoo, não tem aquele apetite. Daí chega um momento, quando a gente começa a incluir isso como rotina, o paciente começa a acordar com fome. Por quê? Porque a gente está regulando todo o organismo dele. A gente está regulando. Então, ele já começa a ter todos os sinais de fome e saciedade controlados. Que quando chega está completamente descompensado, né? Eu falo que a gente tem um ciclo circadiano, a gente tem um relógio biológico que às vezes é mais preciso do que o próprio relógio, né? É tudo no tempo certo. É o horário de você ir no banheiro, é sempre aquele momento. O horário de dormir é aquele momento que você já sente, pô, acho que está na hora de deitar. Então, a alimentação é igual. Quanto mais a gente mantém um padrão estabelecido, mais a gente se mantém nesse ciclo. E mais o corpo funciona melhor, né? Mais regularidade e tudo mais. Então, eu priorizo muito isso, sabe? A regularidade. O equilíbrio ali de ter um dia completo, né? É a coisa o que vai determinar que o seu dia seja um bom dia é a forma que você levanta, a forma que você faz ali no início do dia. Sabe uma coisa que eu nunca, jamais consegui entender? É o cara que levanta de manhã cedo e a primeira coisa que ele faz é fumar um cigarro. Cara, desculpa, se você fuma cigarro, eu não sou preconceituoso com você, eu não entenda de uma forma errada o que eu estou falando agora. Mas, cara, você passou uma noite, você restaurou tecido, você regulou um monte de coisa. Cara, a primeira coisa que você faz de manhã cedo é intoxicar o seu corpo, desculpa. Só que assim, o cigarro, você ainda vai ver a pessoa torcendo o nariz.
Porque se alguém levantar e falar, vou fumar um cigarro, você fala, vai fumar um cigarro? Só que o cara que mete 5 colheres de açúcar no café da manhã, esse cara ninguém fala nada. E assim, existem estudos muito interessantes que mostram, por exemplo, que o café de estômago vazio com açúcar, cara, ele não te faz bem. Veja, o que o Gui falou agora. O meu atleta não toma café, eu vou dar uma cafeína para ele. Cafeína é um vasodilatador, cafeína é um estimulante, Cara, tem uma série de funções bioquímicas que estão comprovadas cientificamente dentro de um contexto bonitão. Não é para você se entupir de café da manhã com açúcar. Exatamente. Que coisa trágica isso, né? E é comum, né? Litros de café por dia, 5 xícaras por dia, bastante açúcar, né? A gente vende ao longo dos anos, né? A gente pega nossos avós, nossos pais, bastante açúcar no café, aquele café melado, né? Então até hoje ainda tem, né? Então a pessoa não consegue, né, entender que isso é ruim para a saúde, né? Pô, por que o meu cafezinho vai fazer mal aqui, né? É o único momento bom do meu dia. Isso. Exato. Você vai me tirar o meu... Você vai me tirar meu cafezinho? Eu falei, não, calma, né? Vamos ver aí como que tá esse cafezinho. Quanto que é esse cafezinho aí, né? É 5 ou é 1? Depende, né? A avó adoçava o café no bule. Exato. Aquele açúcar branco. Você sabe que eu agarrei um nojo tão grande de açúcar branco que eu não consigo ver ele. Eu também não. Eu não consigo ver ele. Ele me dá... Sabe aquela sensação que você tem de estar tomando um negócio que você sabe que vai te matar? Então, assim, vai para um açúcar melhor. Sei lá, pega um açúcar de coco que tem uma carga glicêmica um pouquinho menor, associa com outras coisas. Eu, particularmente, não vou falar por vocês, mas vou falar por mim. Dependendo do tipo de adoçante que você tá consumindo, ele vai te lascar mais ainda. Então, mas é uma estratégia para sair do açúcar. Cara, super acertado, vai firme, não seja feliz. Mas a gente tem que sair um pouco dessa ditadura do doce. Esse dia eu estava aqui no mercado municipal e eu fiz um vídeo lá, passando nas bancas, assim. Me chamou a atenção o fato de várias bancas terem uma placa dizendo super doce, super para as frutas. Super doce, super doce. Isso aqui é babando, isso aqui é gosto de mel. Quer dizer, a gente entrou num processo em que há uma tirania. Se não tiver doce, eu não compro. Aí o pessoal lá de Foz do Iguaçu, você viu lá o que fizeram no início do ano? Pegaram os abacaxi e começaram a injetar açúcar. Aí o cara fala, que abacaxi docinho. Tudo assim. Açúcar, velho. Metendo açúcar no negócio. Meu Deus do céu. Guilherme, você fala muito de intestino e performance. Sim. Qual a relação? Cara, tudo basicamente a gente absorve no intestino. Boa parte dos nossos alimentos que a gente consome, a gente acaba absorvendo no intestino. Se a gente não tem uma microbiota favorável, a gente perde muito nutriente, a gente não absorve os macronutrientes adequadamente, a gente tem baixas de vitaminas e minerais, a gente tem, né, a entrada de toxicidade, de patógenos, depende muito da microbiota, né? Então, é algo assim que eu tento tratar com a maioria dos pacientes. Quanto de fibra que ele está comendo? Tem vegetal na dieta? Mesmo atleta, assim, às vezes você vê aquele seco, assim, né? Tipo, arroz e frango. Fala, mas cadê o vegetal daqui? Ah, não, mas não vai mudar meu físico, né? Eu falei, cara, você tem que comer. Não é assim, não vai mudar meu físico. Você tem que comer. Isso aqui vai fazer você absorver melhor todo o restante que você está comendo, né? Então, às vezes o atleta chega para mim comendo 5.000 calorias e nada, assim, o físico não responde. O cara tá estagnadão. Só que cada refeição, depois, dá 10 minutos ele vai no banheiro direto. Com uma desbiose tremenda. Então, como que isso é normal? Entende? Então, pra ele ficou tão normal que assim, pô, eu vou no banheiro 5, 6 vezes por dia. Eu falei, cara, como assim? Não importa se você come bastante comida, tudo bem, é normal você ir 2 ali. Cara, eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí. E a gente foi corrigindo toda a microbiota dele, e aí a gente reduzimos a alimentação dele, e depois fomos aumentando, e hoje ele tem muito mais ganhos, porque ele não estava absorvendo tudo aquilo. Então não adianta você comer 8.000 calorias, sendo que você não absorve, né? Então a microbiota, se a gente tratar com as fibras, com os fitoquímicos, os vegetais, a gente evitar o consumo em excesso de carne vermelha e tudo mais, né? A gente consegue ter uma microbiota mais saudável, uma absorção e uma saúde completamente estável, né? Então eu pego sempre no pé dos pacientes com isso. Hoje eu atendi um paciente que justamente ele falou este ponto. Ele fazia uma alimentação que ele não negava salada, não negava legume, e foi isso que ele disse, né?
E alguma coisa não estava batendo. Eu falei, mas quanto? Ah, uma porçãozinha ali de alface, tomate, legume. Não, mas quantas refeições? Aí eu fui descobrir que essa porçãozinha era por semana. Ave Maria. Por semana. Certo, fica estocado lá e o corpo recicla, né? E usa de novo, que nem água. É lógico. Daí vem ansiedade, vem disbiose, né? Porque você não está alimentando as boas bactérias, vem falta de nutrientes necessários para compor esses macronutrientes. Na medicina chinesa a gente fala que os vegetais são yin, os outros alimentos mais energéticos são yang, e a gente precisa desse equilíbrio. E daí a pessoa está num estresse, tá pilha, tá uma ansiedade só e não sabe de onde que vem. Mas, pô, põe esses ins, né, no corpo e a pessoa vai acalmando. Da onde que é? Porque equilibrou a disbiose, equilibrou a microbiota, né? Desintoxicou o fígado, porque tem destoxificantes ali. Né? Sim. Preparar bem, não é alface só estando cru, né? Sopinha, cozidinho. E aí, vai. Hoje eu tava falando, eu fiz um vídeo sobre a Néspera, que é aquela ameixinha de inverno, que agora tem pra caramba, né, cara? Agora chegou, o nome já diz, né? A ameixinha de inverno. E uma característica da Néspera é que ela é cheia de pectina, a mesma que tem lá na casca da laranja. E uma das coisas interessantes da pectina é que ela é uma fibra que alimenta essa microbiota e ao alimentar a microbiota produz butirato, acetato, propionato, que são elementos, a doutora Denise estava falando inclusive nessa semana sobre isso, que não só alimentam o nosso intestino, que fazem com que o nosso intestino esteja protegido, como ajuda na questão metabólica, no valor do que a gente está consumindo. Uma coisa que ela mostrou essa semana que eu achei fantástica é que a pessoa que tem microbiota intestinal tem taxa metabólica afetada. Por quê? Por uma coisa bem simples. A sua microbiota come o que você come, viu? Exato. Se você está com a microbiota viciada, a pessoa está consumindo lá a quantidade X. Né? A gente vai lá e faz o cálculo. Fala assim, ó, você precisa de, sei lá, 2.000 calorias por dia, distribui os macro e micronutrientes, isso aqui, só que a lombriga está comendo a metade. A microbiota, que são bactérias, que são fungos, estão destruindo o que você está comendo. Isso sem contar que essa microbiota, além de comer o que você come, pode produzir metabólitos tóxicos que deixam você com mais fome, que é muito clássico isso, né? Você vê o cara ali na metade da tarde comendo os dedos. Pode analisar. A microbiota do cara é batata, velho. Ou ele tá com alimentação desregulada porque não comeu bem o café da manhã, o almoço, que daí vai dar fome, não tem como. Sim. Ou a microbiota do cara tá gerando quinurenina, que lá no núcleo arqueado tá dando uma puta vontade do cara comer doce. Isso é clássico, né? É engraçado como a microbiota parece que consegue mandar na nossa vontade, né? É incrível. E tem A situações... doutora Denise de Carvalho, beijão pra você. Sensacional. Ela fala isso, né? Carvalho, hein? É Carvalho também. A doutora Denise, não só ela, mas os pesquisadores da área mostram, por exemplo, que a quantidade de bactéria que a gente tem no intestino, cara, é gigante, velho. Dependendo da situação, o cara tá lá com uma disfunção qualquer, uma infecção, tomou um antibiótico. Nossa, doutor, emagreci 2 quilos. Não, cara, você perdeu sua microbiota. Que vai demorar uma cacetada de tempo para você botar esse troço no lugar de novo. E a fibra, muitas vezes, eu já vi isso em artigos americanos, a gente trata os macronutrientes como gordura, proteína e carboidrato. E algumas literaturas já está vindo a fibra como macronutriente. É o 4º macronutriente. Perfeito, tava na hora isso. Que a gente daí tem, no vegetarianismo, a gente tem o efeito contrário, né? O excesso. O excesso de consumo de fibra. Porque assim, a fibra, isso é importante a gente falar isso, gente. É importante. Eu já vi muito paciente fazer isso. De comprar um psyllium ou um farelo de aveia e comer de colher e aí começar a ter baixa de micronutriente. Aí você fala, mas o que está acontecendo? Não, tô acabando de comer fibra. Filho, não é para você se alimentar de fibra. Fibra faz parte, né? Em média, assim, se a gente fosse dar uma ideia de fibra por dia, o que seria o ideal? Mais ou menos. Eu costumo utilizar de 30 a 40 gramas por dia de fibras. E a média brasileira de Não, consumo? cálculo seco, né? Isso. E a média brasileira é bem abaixo disso. Basicamente, acho que é abaixo de 20 gramas por dia. Eu vi alguém falando em 8 esses dias. Cara, imagina. É muito pouco. Você precisa de 40. O cara tá consumindo 8, tá lascado.
Exato. Então a gente vai, claro que a gente vai progredindo ali, vendo como que é a resposta da pessoa, desde a resposta ao funcionamento intestinal, como que é essa digestibilidade dela, se realmente muita fibra não vai dar uma fermentação muito grande, né? Então a gente usa alguns tipos de fibras diferentes, não é tipo assim, verdade. vou comer 30 gramas de psyllium então. Uhum, Não, uhum. calma. Não é pegar um scoop de psyllium lá e pronto. Não, não é assim. A gente usa várias fibras diferentes. Tem fibra no feijão, nos vegetais, no psyllium, na chia, né? Às vezes a gente usa fibra de trigo também, em Uhum, alguns casos. uhum. Então, é muito assim, a gente tem que colocar vários tipos de fibras e ir avaliando cada paciente, como que tá indo isso, como que tá esse consumo de água aí também em conjunto, para ter um funcionamento intestinal Isso. adequado. Não adianta Agora só- trucou, agora Não, trucou. Agora eu vou levantar pra você. não adianta É. também, né, aumentar o consumo de fibra e a água reduzir, né? Então aí é a Sentar. chave perfeita para uma constipação intestinal. Às vezes eu para convencer o paciente, eu falo uma coisa para ele que é assim, ó, querido, ó, você está reciclando aqui por dia, a gente produz 4, 5 litros de saliva por dia para reciclar água e não sei o quê. E eu falo para o paciente assim, ó, se você não estiver tomando água, você está absorvendo lá do seu cocô. Então, literalmente, você está tomando água de cocô. Na verdade, a gente vai estar tomando água de cocô de qualquer jeito, porque o intestino vai fazer essa absorção, né? Só que se você deixar para fazer essa absorção só lá no finalzinho, no intestino grosso, cara, não tem como, vai constipar, vai dar problema, vai inchar, vai dar aquela barriga Distensão, né? de extensão abdominal e tal. E água, Desconforto, dor. E daí começa também, né? Crohn, retocolite. Isso, aí vem as Daí vem doença mesmo. doenças intestinais. eu dava uma aula na semana passada lá no Dr. Baracate, lá, e estava explicando a diferença de um medicamento fitoterápico para um produto tradicional fitoterápico, que na classificação geral, o produto tradicional fitoterápico ele não precisa ter comprovação científica e assim por diante. E eu usei um exemplo de medicamento fitoterápico à base de plantagovata, psyllium. Uhum. E alguém levantou a mão e falou, mas é fibra! Querido, medicamento fitoterápico com indicação específica, nesse caso, para evitar câncer de cólon. Veja, Sim. se você só comer mais fibra, você está evitando um monte de porcaria. Você está evitando intoxicação, uma série de... E a sua fibra? Aí o Nutri fala, come. Não, não vou comer porque isso aqui não é gostoso. Aquela pessoa que tem aquele paladar mais infantilizado, né? Muito comum, né? Não como outro tipo de coisa que não, se não for só isso daqui, é muito triste. Meu querido, prometi a você 1 hora e já passamos de 1 hora de conversa aqui. Caramba, nem vi o tempo passar. Me conte, onde que você atende, como que você atende, como é o nome da sua clínica, como é que funciona o teu atendimento? A minha clínica é ali na Cândido de Abreu, ao lado do Shopping Miller, ali, bem no centro ali, né? Pertinho Curitiba, daqui. tá, gente? Curitiba, Uhum. Paraná, né? Atendo online também, claro, mas o consultório é aqui em Curitiba. E a clínica é de nutrição e psicologia, então lá na clínica tem eu de nutricionista e tem pelo menos umas 6 psicólogas lá, então a gente tem um Legal. trabalho em conjunto legal lá. Eu acho que é interessante quando a gente trata em obesidade, alguns transtornos alimentares, eu também... É aquilo que tu falou, que a gente tava conversando antes, né, Rodrigo? A gente nunca vai para uma área só específica, a gente gosta de algumas áreas, entende? Intestino, neurociência, daí a gente vai indo, né? Uhum. Por mais que eu sou mais do Nós esporte, não eu sou um cara somos- curioso, né? Nós não somos divididos, né? Exato, exato. Então, tudo um pouco, né? Então, é bem legal, assim, esse acompanhamento que a gente faz, né? E meus acompanhamentos são bem específicos, assim. Eu tento sempre ir na individualidade de cada paciente mesmo. O tratamento, assim, com certeza, se o paciente for lá no consultório, vai ser como se fosse a segunda casa dele. Eu tenho pacientes que estão comigo desde o meu primeiro mês de formado, estão comigo há 5 anos. Então, isso eu acredito Massa. que é um sinal de um bom trabalho, né? Então, é isso que eu tento priorizar, qualidade sempre no meu trabalho. E toda a minha equipe que está comigo também pode ter certeza que vai seguir o mesmo trabalho que o meu. Com a minha família, você já está há quanto tempo, cara? Nossa, já faz Já 2 faz uns 4 anos, eu acho. Será? Uns 3 anos, pelo menos. Pelo menos 3 anos. Pelo menos 3 anos aí. A minha filha faz um acompanhamento bem legal e essa questão da psicologia é algo que faz muito sentido, porque ela tinha uma questão de disfunção de peso e tal. Sim. E uma das coisas que a psicóloga dela indicou a ela é para ela não olhar mais para a balança. Veja como o simples gatilho de você olhar para a balança. Daí ela até brinca que ela vai lá no guia e ela fala: pesa, mas não me fala. Pesa, mas não me fala. Exato. Quando eu faço a avaliação dela, eu não gosto de mostrar nem resultado para ela. Então, tem alguns pacientes específicos que têm um pouco mais, assim, de dificuldade em entender, assim, composição corporal. Se isso for um gatilho para ela, eu não mostro. Né? Nem peso e nem dobra corporal. Eu falo assim, ó, você progrediu disso para isso ou você piorou disso para isso. Eu preciso que você faça isso.
Entendi. Entende? Então, acaba que fica muito mais seguro, assim, até para a pessoa ficar mais tranquila, né? Não ficar Sim. bitolada com números, né? Uhum. Porque o número é um... É É um, referência. É um fator, né? e é um gatilho, cara, que se disparar na Fácil. pessoa algo que para ela vai piorar a situação dela, não conte. Não Exato. conte. E ela, às vezes, e no caso dela, ela fala: não me conte, não me fale, eu não quero saber. Exatamente. Eu só quero saber se eu tô progredindo ou não. Eu falei pra ela, você se olha no espelho hoje, como que você se sente? Nossa, eu me sinto perfeita. Falei, cara, por que você vai olhar pra esse número aqui? Sim. Né? É. Tá treinando legal, tá comendo legal, tem a família inteira que treina, então é bom que todo mundo ali treina, tem os hábitos saudáveis. Eu falei, cara, não tem outro caminho pra você. Você vive no ambiente. A gente não falou muito de ambiente hoje, mas já falando, o ambiente é muito preditor de resultado. Sim. Nós falamos ao mesmo tempo. Mas é isso, cara. Ambiente condiciona a mente. Não adianta. Condicionamento, exatamente. Então, O que não quer dizer também que aquela pessoa que, às vezes acontece muito isso, né? Ela tá num meio em que o meio não privilegia. Aí você tem que fortalecer a sua mente. sim. Porque hoje em dia, se você tiver com o corpo bonito e for jogar bola com seus amigos no final de semana, eles vão ficar tirando onda com você. Por quê? sim. Porque a gente tá. Hoje o poste tá mijando no cachorro, né? Os caras estão tão lascados, todo mundo tá tão ferrado, que se Exato. você tá bem, você é motivo de piada. Outra coisa que eu vejo muito também, e o Gabriel esse dia falou isso, né? Saí com os meus amigos, levei a minha marmita e o pessoal achou ruim. Achou ruim. Exato. Começaram a tirar sarro dele. Só que daí, como o povo já conhece ele já conhece, ele falou, ó, fica na de vocês, eu tô aqui, tô bem, tô feliz. Isso. E é isso, né, cara? A gente tem que fortalecer a mente, porque senão Com certeza, você acaba padecendo no coração. com certeza. Meus queridos, obrigado pela... Sensacional, aprendi muita coisa aqui. Vou levar minha família também aqui, mais um. Opa, Já teve, ó, cara, pode, serão o bem-vindos, Gui com certeza. pode ir cego, velho. Pode ir cego que eu te Obrigado. garanto o resultado dele é um cara sensacional. E você, meu amigo, eu posso chamar você de amigo. Boa. Você sabe que o podcast está sempre de portas abertas. Obrigado. E que eu ainda tenho muitas coisas das perguntas que a gente combinou aqui de fazer e algumas que eu queria fazer para você, não consegui fazer nem a metade, porque a gente vai fluindo e tudo mais. Vai conversando ali, daí vai indo para vários caminhos ali, mas é O bem que legal. abre portas para outros podcasts. Exato, com certeza. Isso que é Exatamente legal. nessa que eu quero chegar. Se eu te convidar, você vem de novo, né? Lógico, sem dúvidas. Porque tá gravado, ó. Com certeza. Ó, Se ele, Com se ele falar, certeza. não posso ir, tá aqui, ó. Aqui a prova, vou mostrar Não, pra com você. certeza, gostei bastante. Quero agradecer novamente a oportunidade. Acho muito legal, te considero muito aí, considero toda a sua família, né? Até pela confiarem sempre no meu trabalho, né? Isso para mim é muito gratificante. Então, com certeza, eu tô presente aí. Com certeza. Obrigado, meu irmão. Seja sempre Obrigado. muito bem-vindo. Rodrigo, obrigado. hein? valeu. E para você que nos acompanhou até agora e ainda não fez a tua inscrição aqui no canal, você toma vergonha na cara e vai fazer essa inscrição logo, né? Porque olha, quanta gente legal, quanto assunto legal, quanta coisa bacana a gente traz aqui. E se você não vai ficar sabendo, se você não tiver inscrito com aquele sininho ativado, você não vai ficar sabendo. E é claro que se você achou legal o nosso papo, se você achou bacana, se você chegou até aqui, vamos combinar que você achou legal, né? Dá o teu like aí, compartilha com mais algumas pessoas, porque conhecimento gera convencimento, que gera mudança comportamental. E eu espero muitíssimo que você faça parte desse processo. Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo. Até mais. Obrigado, gente. E me siga nas redes sociais lá, @NutriGuiCarvalho no Instagram. Show! Obrigado. Valeu.